Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa aula de história. Essa aula de história ela vai ser no livro SESI de Ciências Humanas, como eu já disse para vocês, crianças. O livro SESI, ele não tem um livro só de história e um só de geografia. É um livro só que tem essas duas matérias, que é o livro de Ciências Humanas. Antes de pegar o livro de Ciências Humanas, vamos lá pegar o caderno, escrever o cabeçalho com bastante capricho, colocar lá rotina, livro SESI, história, páginas 14 e 15, tá bom? O tema da nossa aula hoje é linha do tempo, tá? Vamos conhecer? Vamos entender tudo direitinho? Livro página 14. Vamos lá, vamos ler juntos? A página 14, lição 3. Como existem milênios de histórias, os historiadores a dividiram em períodos maiores, a fim de facilitar a compreensão. Leia o texto e responda as questões a seguir. As divisões da história. A história estuda a vida dos seres humanos em sociedade ao longo do tempo. Para facilitar esses estudos, os historiadores dividiram a história em 5 grandes períodos. Para marcar a passagem de um período para outro, foram escolhidos alguns acontecimentos considerados importantes. A linha do tempo é uma maneira de organizar esses acontecimentos e representar a passagem do tempo. Por meio dela, podemos perceber o que aconteceu antes e o que veio depois de determinado evento. A linha do tempo a seguir representa a divisão dos períodos da história. Esse daqui, gente, é uma linha do tempo. Esse daqui, ó, onde eu tô colocando aqui a seta, ó. Ela é uma linha do tempo da história mundial, da história do mundo, tá? Então, ela tem a pré-história, ok? A pré-história. Aí, onde tá escrito até 4.000 anos AC, bem aqui, ó, é que é antes de Cristo, tá? Até essa época aqui não havia ainda registros da vinda de Cristo. Então, é antes de Cristo, tá? Então, pré-história, em seguida, Idade Antiga, tá? Que aí depois já entrou aqui, ó, depois de Cristo. Já tiveram registros já da vinda de Cristo, né? A Idade Média aqui, ó, laranjinha no meio. A Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Olha só, gente, a Idade Contemporânea, ela vem de 1789 até os dias atuais, tá? A Idade Contemporânea, o tempo contemporâneo, ele começa a se contar aqui, ó, de 1787 até hoje. Então, se alguém perguntar para vocês, falar assim, crianças, qual época que a gente está vivendo? O que vocês vão dizer? Contemporânea, tá? Tudo bem, então. Agora vamos para as perguntas, tá? Vamos para as perguntas, nós vamos fazer juntos, tá? É para copiar o da professora? Não, não precisa copiar. Mas pode usar o da professora como um exemplo, né? Um exemplo a seguir para refletir? Pode sim. Vamos lá. Que períodos da história ocorreram antes da Idade Moderna? A Idade Moderna é essa daqui verdinha, ó, Idade Moderna. Então, a gente vai escrever aqui na resposta A tudo que veio antes. O que veio antes, crianças? A pré-história, a Idade Antiga e a Idade Média, tá? Ó, pela linha do tempo a gente consegue ver o que veio antes da Idade Moderna, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Moderna. Tudo bem? Terminamos a página 14, agora nós vamos para a página 15. Letra B. Em que período da história vivemos atualmente? Esse nós já respondemos junto. Nós respondemos contemporânea, né? Está escrito aqui, ó. Volte aqui na página 14, ó. Aqui onde a professora está com a seta. Idade contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Então, se até os dias atuais, nós estamos na idade contemporânea, tá bom? 4. Observe a linha do tempo e responda as questões a seguir. Crianças, qual que é a diferença da linha do tempo da página 14, essa daqui, ó, página 14, que a professora tá com a seta, e qual que é a diferença da linha do tempo da página 15? É que a da página 14 é a linha do tempo da sociedade mundial, do mundo, tá?
E aqui é só do Brasil, é mais específico para o nosso país, tá bom? Então, aqui, ó, é toda a história do nosso país, tá? Dividida por períodos. Vamos conhecer esses períodos, tá? Aqui, ó, a história do nosso país, ela começa com a chegada dos portugueses aqui, tá? É claro que eu sempre disse e sempre vou dizer para vocês, já existia Brasil antes da chegada dos portugueses, já existiam habitantes, sim, esses habitantes eram os índios, eles eram e são donos do nosso país, né? Eles são os primeiros habitantes do nosso país. E eles viviam em comunhão com a natureza, em harmonia com a natureza, não eram gananciosos, não pensavam na natureza com uma finalidade financeira, né? Bem, então, porém, a linha do tempo, ela começa com a chegada dos portugueses, que é chamado período pré-colonial. É a época que os portugueses eles estavam aqui, mas eles não tinham começado ainda essa questão de plantação, de extração de riqueza, né? Eles tinham chegado aqui e eles ainda estavam se acomodando, em fase de descoberta ainda, em conquista, né? Estava conquistando aí as terras brasileiras, né? Tudo bem? O próximo é o período colonial, tá? O período colonial, crianças, é aquele período que eles já trouxeram outros portugueses lá de Portugal, né? Já deram pedaços da nossa terra para esses portugueses, né? Para eles fazerem plantação, explorar riquezas. Esse é o período colonial, tá? Essa parte aqui, ó. O próximo é o período imperial, que também é onde acontece a proclamação da República, que aconteceu em 1822, esse foi o evento mais marcante dessa época, tá? E nós temos aí o período republicano, tá? Que ele foi até o ano 2000, tá? O período republicano. Hoje nós vivemos numa república democrática, né? Atualmente, tá? Mas as coisas aqui no Brasil, elas realmente começaram a mudar nesta fase aqui, tá, crianças? Do período republicano, da proclamação da República, que o Brasil realmente começou a se desamarrar, né, de Portugal e ser um país independente, tá bom? Então, a pergunta é: nessa linha do tempo, a história do Brasil está dividida em quantos períodos? Quais são eles? Tá? Então, é só olhar a linha do tempo aqui da página 15, que nós teremos o período pré-colonial, colonial, imperial e republicano, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o período pré-colonial, colonial, o período imperial, que foi até quando aconteceu a proclamação da República, né? Que foi em 1822, certo? E nós temos o período republicano, tá? Então, são esses períodos aí que foram os mais importantes para a história do nosso país. Pré-colonial, colonial, imperial e republicano. Tá bom, crianças? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Todos nós fazemos com muito, muito carinho, muita dedicação para o aprendizado de vocês. Como eu sempre digo e sempre vou repetir, não vou me cansar de repetir. Na verdade, o conteúdo da aula ele está no vídeo, toda a explicação. Vocês vão ouvir o vídeo quantas vezes forem necessário, tá? E sabendo sempre que vocês também têm a professora à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então agora, terminando, é só fotografar a atividade e enviar a foto para a professora, tá? Pois a sua presença depende das suas atividades diárias, tá bom? Tchau, tchau, crianças. Então, até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.